Fala galera do Você Pode Podcast, podcast do empreendedorismo. Hoje eu recebo aqui duas pessoas, um casal, que vai trazer pra gente aqui muito conteúdo pra você assistir, aprender, colocar em prática e colher resultados. Primeiro, eu quero anunciar aqui, eu recebo uma mulher que vem ajudando pessoas e marcas a entenderem que conteúdo não é só estética, não é só presença digital. Conteúdo é posicionamento, autoridade e resultado. Especialista em marketing digital voltado ao Instagram, estrategista de conteúdo e ligada a projetos como a Vision Lab Company e a Agência Lopes. Ela carrega uma mensagem muito poderosa sobre comportamento, prosperidade, propósito e construção de influência com verdade. Bem-vinda, Janaína Cons. E quero também chamar aqui uma pessoa ele é advogado, formado em Direito pelo Mackenzie, com passagem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e o nome ligado à construção de uma experiência que vai além da pizza, Adel Bazito, em Santana. Nesse papo a gente vai falar sobre comportamento, prosperidade, propósito e aquilo que transborda quando trabalho, visão e identidade se encontram. Com vocês, Vitor Fujita e Janaína Cons. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui presente. É uma honra aqui estar com vocês. Agradeço de coração vocês terem topado participar. Aqui a gente compartilha muito conteúdo, né? O nosso público são pessoas que estão ali na CLT, estão empreendendo, passando por algum momento. E a gente sabe que empreender é bem tranquilo, né? Bem facinho. Gostaria que vocês se apresentassem para quem está assistindo a gente. Quem são vocês? Conta pra mim. Quem são vocês? Então tá bom. Prazer, sou a Janaína. Eu atualmente moro em São Paulo, mas eu sou natural de Santa Catarina, numa cidade bem pequenininha, que eu até falo, né, brinco. É uma cidadezinha com menos de 10 mil habitantes, então todo mundo se conhece. É um bairro, então. É um bairro. Quem que é a Janaína? Filho de quem? Você é filho de quem? Igual a mineira, né? Quando fala. E é bem próximo de Florianópolis, então a gente tem o prazer de ter muitas praias, né? Ah, que legal. Só que eu venho de uma família que nasceu dentro do interior, acostumado a comer e plantar tudo que tem dentro de casa. Então o Vitor foi lá conhecer ele, viu Conheceu um pouquinho. Ele até falou, nossa, acho que você tá me sequestrando. De É muito pequena assim a cidade? É, um pouquinho. É? Ele mandou um vídeo no Instagram brincando que teve um cara que foi em Santa Catarina, na casa da namorada, ele passou por um cemitério, pegou uma estradinha longe e parecia que não ia chegar em lugar nenhum. A casa dela também o caminho é bem... E pior que eu mandei pra ele, não tinha visto. E realmente é assim. Passa pelo cemitério e aí vai. Não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Tem um vizinho ou outro, né? Então... E aí você veio pra cá? Vim pra São Paulo. Eu já empreendia em Santa Catarina. Empreendia com o que lá que você fazia? Eu já tinha agência de marketing, na época eu tinha alguns sócios, a gente já fazia a criação de conteúdo para mentores e infoprodutores e algumas empresas locais. Estava começando a empreender, comecei com social media, e aí eu comecei a atender alguns negócios locais, aí conheci um pouquinho mais de marketing, fui estudando, fui me adaptando também, entender, sabe? Sobre social media, pra galera que tá assistindo a gente, às vezes é um nome comum, né? Mas não sabe muito, assim, o que significa um social media hoje? Então, até eu comentei esses dias com uma pessoa que perguntou o que eu fazia, né? E eu não gostava de dizer que eu era social media porque fica muito aberto, né? O que é realmente um social media? O que um social media faz? Ele só grava vídeo, ele posta story, ele posta responde publicação, cliente, responde cliente, faz isso, faz aquilo. Então, eu sempre me apresentei como estrategista de conteúdo. Mas aí, quando eu falo que eu sou estrategista de conteúdo, vem um outro ponto de interrogação. Mas o que faz uma estrategista de conteúdo? Exatamente. Social media hoje é um termo que as pessoas já têm um pouquinho mais de conhecimento, né? Mas, basicamente, a gente cuida das redes sociais do cliente. Então, não é só postar. Não é que a gente vai pegar um post aleatório e postar. A gente cria uma estratégia para o que o cliente necessita e a gente adapta para a linguagem, pelo objetivo dele, se ele quer crescimento, se Traz ele quer uma vender. metrificação. Isso, exato. Né? Como era o negócio? Isso. Aí a gente faz tudo pensado no mês. Eu gosto de planejar todo mês e a gente faz essas publicações.
Eu sou uma social media que não vou no cliente gravar, então já é um pouquinho diferente. Então, existem várias, realmente, social medias no mercado. Cada uma faz um Certo. pouquinho de coisa, né? E eu até gosto de falar que eu sou realmente uma estrategista do que só uma social media. Porque hoje, infelizmente, o mercado, ele se manchou um pouquinho. Muitas social media que não trazem resultado, que só fazem ali publicação, ou que só postam o que o cliente manda, né? Uhum. E então, por isso que eu gosto muito de falar que eu realmente sou uma estrategista e não só uma social media. Então, se fosse pegar, seria uma nutricionista que faz uma dieta, fala, ó, você quer atingir esse objetivo? Então, tem que fazer isso. Todo dia. Tem que ter Exatamente. disciplina, porque se Isso. tiver a sua parte e não tiver da outra pessoa, esquece. E é uma coisa assim que no meu mercado, quando a gente inicia com um cliente, a gente explica muito isso pro cliente. O resultado, ele não tá atrelado a gente. A gente é o 50% e o outro 50% é do cliente. Boa, isso aí bem alinhado. Porque a maioria das pessoas que contrata, às vezes, uma agência de marketing, uma social media, né? Às vezes não é uma empresa, às vezes é só uma profissional, espera que ela, sozinha, vai fazer tudo necessário e vai trazer o resultado. Uhum. Então, eles delargam, né? E a ideia é que você delegue essa parte para a pessoa fazer ali o resultado, trazer para você, mas que você trabalhe em conjunto. Hoje é muito difícil a gente ver uma empresa crescer sem ter uma pessoa ali, né? A gente pega exemplos como o João Adib, a CIMED explodiu esse daí, depois que cara. ele já era grande, claro, mas ele explodiu muito mais depois que tanto ele quanto a irmã dele começaram a aparecer. Tanto que a gente tem o Carmed, né? O famoso Carmed de boca, muito famoso. Uhum. Foi por conta da Carla, que apareceu, que divulgou. Então, teve, claro, uma estratégia por trás, profissionais por trás, uma agência ou uma pessoa, mas se não fosse os outros 50 dos dois, não teria o resultado que tem. Entendi. Agora eu entendi. Vocês entenderam? Em casa, significa social media. E você? Quem é você? Eu comecei a faculdade de Direito, terminei ela. Tirei o AB antes de me formar, já saí. Antes de se formar? Eu passei na prova antes de me formar, eu fui só fazer pra testar. Porque é o contrário, né? Tipo, a galera passa e fica ali, ó. Aí eu dei tentando. sorte na primeira prova, a segunda fase foi tributário, que eu gostava. Aí passei antes de me formar no primeiro semestre do último ano. Já saí formado, comecei a atuar com alguns processos com advogados que eram conhecidos meus. Quando E- você sai, você trabalha como, tipo, primeiro associado, alguma coisa nesse sentido? Ou você vai prestar serviço para uma clínica que fala, um Um escritório? escritório. Nesse caso, eu fazia petições para esses advogados que eu conhecia. Eu não fazia parte do escritório. Eu fazia as petições para esses escritórios. Legal. Era uma contratação do seu serviço. Isso, é como se eu Judiciário. fizesse esses serviços pontuais e fazia essas petições para 2 escritórios separados. Certo. E depois, no segundo ano, depois que eu me formei, já fazendo isso, o meu primo, ele me convidou para trabalhar com marketing de restaurantes, que ele começou a abrir a agência dele, começou a expandir, começou a crescer, ele precisava muito de ajuda. E eu fiquei 1 mês e meio com ele, fazendo marketing para vários restaurantes que a agência dele cuida hoje. Mas, tipo, como você fala, tipo, fazendo? Na sua área jurídica ou não? Não. Aí Você aventurou mudou no marketing? completamente diferente do dia pra noite. E conheci os donos dos restaurantes, conheci muita coisa por trás. Eu sempre sou muito curioso pra saber tudo como as coisinhas funcionam, que as pessoas não veem. Os detalhezinhos. Você é um cara analítico? Você tipo- só senta na mesa e você espera a comida chegar na sua mesa. Pra você, o Certo. funcionamento de um restaurante é esse. Assim como o carro, você vai na concessionária, você vai e compra o carro. Eu gosto de ver cada pedacinho de tudo como funciona por trás. E conhecendo esses donos desses restaurantes, é um outro universo. E é muito legal você ver o outro lado. E você gostava já, tipo, de ir em restaurante, conhecer, comida? Eu sempre gostei de fotografia e vídeo. E então, por isso que ele chamou e ele sabia que eu tinha esse lado Nossa, de que legal, fazer cara. vídeo e foto. Então, Mas ficou um mês lá? fiquei 1 ano e meio com Um ele. ano e meio? A gente ia começar a fazer 3 meses, aí foi pra 4, foi pra 6, foi pra 1 ano, durou 1 ano e meio. E você gostando do negócio, né? E eu Tipo, gostei conhecendo. de conhecer o pessoal. Inclusive, tenho contato ainda com esses proprietários desses outros restaurantes, que até hoje eles me ajudam muito no meu, hoje. Que legal, cara. E a última coisa que eu esperava era ter uma pizzaria. Eu nunca pensei que eu ia ter um restaurante. Eu pensava em voltar pra advocacia, continuar advogando,
eu ainda faço alguns processos, eu mantenho os processos que eu ainda tenho, clientes que eu já tenho relacionamento que ainda me pedem para fazer alguns serviços, eu mantenho esses clientes que eu já tenho. Mas eu não busco mais novos. Mas é um movimento, né, cara? É. Que você fez. E um movimento, assim, bem... Eu trago... Desde a hora que a gente chegou aqui, os convidados que passaram, todos eles estavam em movimento, né? Que às vezes a gente quer seguir uma área, pô, consegui, conquistei. Só que a gente fala não pra tanta oportunidade, né? Pra tanta coisa que poderia trazer alguma experiência diferente, network, conexão, as pessoas te apoiam, né? No que você precisa, que você comentou dos donos de restaurante. E aí você continua ainda ou não? Na parte de publicidade, marketing, ficou 1 ano e meio. Eu fiquei lá com o meu primo, aí eu abri minha pizzaria, eu não tinha mais condição de fazer mais nada. Aí acabou o tempo pra tudo. E eu conheci... toda a história assim da Del Basito começou com um colega meu que chama Mohamed, que treina comigo, e ele me apresentou pro antigo proprietário da Del Basito, que chamava Ali. E a ideia do Mohamed de aproximar os dois era que eu tava na agência do meu primo e ia conseguir fazer o marketing pra eles ou prestar algum serviço pra eles. A proposta era apresentar isso pra esse Ali. É uma marca, Del Basito? O Ali, ele tem uma pizzaria não, um restaurante chamado Del Basito na Angola. Caramba, que legal. Ele não é do Brasil, ele não é brasileiro. Ele é libanês, mora na Angola e tem outros negócios também na Angola, e um deles era uma Del Basito lá. Nossa, e aí ele abriu uma aqui no Brasil. Cara. E a realidade de restaurante de lá e daqui, de prestador de serviços, de funcionários, é completamente outra. Não tem... Mas como assim? Tipo, mensura pra mim. Diferente, lá é melhor, aqui é pior? Ele sempre me fala muito de compromisso. Certo. De palavra, de você cumprir a sua palavra, você realmente falar, vou nesse dia fazer isso. A pessoa lá vai. Entendi. É uma cultura forte de disciplina lá. Que a galera executa o que fala. Eles se comprometem em fazer. Então, veio aqui pro Brasil, uma coisa que tirava ele do sério, era essas questões de não dar resultado, as pessoas não fazem, não cumprem, esse estresse o tempo todo, de você tem que sempre estar com alguma coisinha atrás da orelha, esperando alguém te... puxar, né? Tu vai chamar atenção. Que nem, cara, você é um cara analítico. Você gosta ali de número, de detalhes. Quando a gente fala de humano, é totalmente imprevisível. Você tá se desafiando. E foi... Isso gera... A gente fala... não pode gerar sofrimento, mas gera desconforto. Boa, gostei dessa. Eu não esperava... eu fiz essa amizade com esse Ali. E, como eu falei, ele é uma pessoa muito de palavras. Você conversa com ele, parece que é um personagem de um livro. É incrível. Se ele conversa com você, ele não tem sotaque de árabe, ele não tem sotaque de angolano, ele fala português certinho, ele ficou aqui 5, 6 meses. É um cara diferenciado, precisa ser estudado esse cara. Você olha... Eu não sei nem explicar. Quando você olha pra ele, você aperta a mão dele, parece que você tá ali com ele. Você conheceu ele? Não cheguei a conhecer, mas até é engraçado que no dia que a gente viajou, que a gente tava começando a namorar, foi o dia que ele me pediu em namoro. O Ali ligou pra ele no carro, a gente tava indo no carro viajando, e foi onde veio a proposta da pizzaria. Então, aí ele falou que tinha o ponto. Eu achei muito bonito que o Ali até falou, olha, Vitor, eu tenho outras pessoas interessadas, mas eu tô te ligando porque o Mohamed, que é um amigo do Vitor, disse que você é um homem de palavra, que é uma pessoa de confiança. E eu prefiro vender pra uma pessoa de confiança do que pra qualquer outra pessoa. Então, ele deu pro Vitor e falou, olha, é teu se você quiser. Que legal. E aí, era um restaurante antes de ser pizzaria? Não, já era pizzaria aqui. Aqui era pizzaria. Aqui já era pizzaria. Entendi. E ele fez essa proposta, tava indo pra Paraty, a gente tava no carro. Eu já tava, não estressado, mas é que ainda tinha sido picado por aranha. Meu pé tava inchado, todo roxo, cheio de bolha. Aí tava chegando lá na rua, o sinal tava falhando e falou, lembra da pizzaria? Você tem interesse? Aí eu fiquei, oxe, do nada. E foi uma coisa que a gente ficou pensando lá no hotel, na viagem, fiquei conversando com a Janaína. E não era nada que eu imaginava. Ele nunca tinha empreendido além da advocacia, né? Entendi. Você trabalhava, né, prestando ali a parte jurídica. E aí,
E fazendo dia- marketing com meu com primo marketing dos com seu primo. restaurantes. Então eu tinha um pouco de contato já com restaurantes. Você acaba vendo os Entendi. bastidores. Uma familiaridade você tinha. Isso. Naquela parte boa de experimentar comida, de... E o provar todos Vitor os gosta muito de comida, ele gosta de apreciar bons restaurantes. Que legal. Eu até falo que ele tem um gosto mais Refinado, refinado. refinado. Ele gosta de apreciar uma boa comida, Pô, então que legal. ele já fazia o marketing para restaurantes e ele tinha esse contato. E é isso que a gente fala, qualquer empreendedor, network faz diferença. Então, ele tem muitos amigos na área. Então, ele tira muitos conselhos. Quando ele tá com algum problema, ele liga para algum amigo. Muito bom. Então, para o meu negócio também, eu acredito que para todo empreendedor, network faz diferença, né? Uhum. Então, ter esses contatos para ele fez total diferença. Tá sendo até hoje. Tá, então, Vitor tem algo em comum com a Janaína, certo? Sim. Publicidade e tal, né? Então, gerou um entrosamento ainda maior, certo? Sim. Você hoje, como que funciona as suas empresas? Fala um pouquinho de cada uma e traz a dificuldade e a facilidade. Sabe, o ponto positivo e o ponto negativo de ser empreendedor. Se tiver positivo. Brincadeira. Então, é que a lista de negativas é maior do que a positiva. A gente vai ter que resumir. Tá bom, resume. Os 100 melhores, então. Os 100 piores. 5 piores e 2 melhores. Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus, gente. Pô. Não, tem muitos lados positivos e negativos. Eu empreendo desde nova já. Eu tenho 27 anos, eu comecei quando eu tinha 22 para 23. Então tá se fazendo aí 5 anos, mas eu comecei não sabendo nem o que era empreender. A gente começa um negócio nem sabendo muito bem, né? Abre ali um MEI, tá, só pra ter um CNPJ, entende um pouquinho e vai, né? Vai andando. E a área que eu atuo hoje é o que eu sempre iniciei. Meu primeiro negócio foi na área de marketing, sendo estrategista, e eu continuei seguindo esse caminho, né? Mas a diferença é que eu sempre achei, sendo hoje empreendedora, tenho 2 empresas. Uma eu tenho sociedade, outra eu não tenho, totalmente sozinha. Mas desde que eu iniciei, eu sempre tive sócio, porque eu achava que eu não era capaz de fazer um negócio sozinha. Por ser mulher, por não ter entendimento, por nunca ter empreendido. Eu não vim de uma família empreendedora, então meu pai sempre, ele foi marceneiro, depois ele foi ajudar minha irmã no negócio dela. Então, a única... não tinha ninguém na minha família que tivesse um negócio de sucesso que eu pudesse me inspirar ou tirar dúvida. Algum outro tio meu empreende, tem loja de roupa, tem isso, é pedreiro, mas, tipo, não é um negócio que, nossa, deixa eu sentar com essa pessoa, conversar e ver, sabe? Uhum. Então, eu sempre achei que eu não seria capaz de começar um negócio sozinho. Então, eu sempre quis ter sócio. Aí você se desafiou. Então, aí quando eu vim pra São Paulo, me mudei pra São Paulo, a gente veio, eu e meus 2 sócios na época, a gente veio pra lançar uma startup. A ideia era ficar um mês só aqui e depois retornar pra Santa Catarina, pra Florianópolis, onde eu morava antes. E, cara, é diferente quando a gente chega em São Paulo, né? Eu que não sou de São Paulo. Falando com a galera que tava aqui, cara. É outra frequência, cara. É outra frequência. É outra frequência. E a minha área é marketing digital. Então, a gente sabe que é uma área que tem o 50-50 de ser fácil e difícil ao mesmo tempo. Muita gente é uma porta, é um mar aberto gigante de muita oportunidade, mas tem que saber qual caminho entrar, por onde entrar para conseguir crescer, né? Tá já fazendo 5, 6 anos que eu tô na área. Então, faz poucos anos. Eu acredito que desde que eu cheguei em São Paulo, eu comecei a crescer de verdade. Antes eu Quase 6 patinava. anos já? Quase 6 anos. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, e assim, eu vim pra São Paulo, assim, não querendo vir. É que a gente vê de São Paulo que a gente vê por aí, né? Eu que vim de uma cidade pequena, então... Imagina, cara, tipo, roubo, é morte, é polícia, Exatamente. um monte de tragédia. E aí eu vim pra morar aqui em Alphaville já, de cara, e aí eu tinha essa percepção, tipo, Alphaville, pelo menos eu sei que dizem que é seguro, que é onde é o marketing. É só pôr o pé aqui que acontece. Então, tipo assim, né? Tô chegando, vai dar tudo certo. E realmente foi isso, eu vim com a cabeça de, tipo... Eu vim com uma mala pequena e falei, cara, eu vou ficar aqui só um mês, quero ir embora, voltar pro meu sossego, que eu não trabalho online, não tem necessidade, não tem escritório físico, então não tem essa necessidade.
Mas eu lembro até hoje, tipo assim, uma memória que nunca saiu da minha cabeça, que deu um estralo na minha vida. Eu cheguei em São Paulo, e em uma semana em São Paulo, eu sentei em mesas que eu nunca pensei que eu ia sentar. Eu sentei com o Ronaldinho Gaúcho. Capaz. Juro pra ti. Capaz, conta isso aí. Isso em 15 dias que eu tava aqui em São Paulo. Sentei em mesas de empresários grandes. Tipo, eu tava almoçando, passar o Joel J. Falei, gente, é outro mundo. Eu fiquei assim, gente, tipo assim, você tá, tipo, a um passo, às vezes, de uma pessoa gigante, de fazer um negócio, de conhecer um sócio. Você nunca sabe. É igual, a gente tá aqui hoje, a gente pode sair aqui e encontrar um sócio. Exato. Você tem que estar aberto pra isso. E o que eu falei sobre movimento, sabe? Tipo, ela saiu lá do sul, Uma cidade pequenininha. uma cidade que passa cemitério, não chega em lugar nenhum. Não, e hoje eu trabalho com a internet. Na minha casa, eu só fui ter internet com 18 anos, porque não chegava sinal de rede na minha casa. Nossa, a gente brinca, né? Minha esposa também, ela é de uma cidade bem pequena, né? Próximo de casa. Aí eu falo, nossa, tá chegando internet lá agora. E tem cidade que é verdade, né? A gente até brinca. Eu acho que foi, não lembro se foi pra você, que me perguntaram se tinha Uber. Na minha cidade não tem. Não tem, só tem também táxi. vai pra onde, né? Tipo, tudo a pé, do lado. Não tem, então, tipo, existe isso e eu vivi disso e eu só prova, tipo, na minha casa não tinha internet, mas eu trabalhei desde os meus 20 anos, eu acho, mas até na época eu criava já conteúdo para o Instagram, que era uma coisa que eu gostava muito, só que eu não tinha internet em casa, então eu ficava na casa da minha vizinha, que tinha, ou ia na casa de alguém pra fazer trabalho, na época de escola, então eu sempre me virei e gostei, sabe? Uhum. E eu sempre tive essa mentalidade, pai, um dia eu vou ter, um dia eu vou trabalhar, um dia vai ser assim. Eu me inspirava muito nas pessoas que tinham internet e que já trabalhavam na área, sabe? Então, hoje eu vejo isso, eu acho muito engraçado, assim, de pensar que realmente eu trabalho totalmente digital hoje e até os meus 18 eu não tinha internet dentro de casa. Que louco, né? Meio contraditório. Tipo, nunca trabalhou, nunca teve internet pra trabalhar e agora trabalha com a internet. Só com a internet. Isso, e é engraçado, que eu até conto, né? Na minha cidade, como é uma cidade pequena, do interior, é normal todo mundo seguir um padrão. Então, faz 17 anos, sai da escola, faz faculdade, se forma, faz um estágio, começa a trabalhar, se casa, compra um terreno e fica na cidade. Esse é o padrão da cidade. Sistema. É. E aí eu até brincava com a minha mãe, que minha mãe queria muito que eu me casasse com alguém da cidade, que tivesse... Ela sempre falava, acha um namorado que tem um carro, pelo menos. Porque você mora longe, você precisa de alguém que tem um carro. Aí eu falei, mãe, eu não vou ficar com ninguém nessa cidade, eu não quero ficar nessa cidade. Tipo, eu sempre tive essa mentalidade. Sempre quando todo mundo sabia que queria fazer da faculdade, eu não sabia. Então, eu sempre, parece que eu já ia, sabe, eu queria burlar o sistema já. Então, burlar o sistema. Que aí entra um pouquinho de coragem. Sim, Um pouquinho também. assim, ó, de coragem. Porque você chegar num lugar totalmente desconhecido, começar a sua vida, né? Mesmo que você já tinha ali alguns contatos. Só que é engraçado, porque a cabeça do brasileiro não é de empreender. Ninguém tá disposto a correr o risco. Por quê? Todo mês tem o 13º, tem férias. Se ele fazendo, ele não fazendo. E o empresário? O empresário, ele consegue chegar mais longe. Então é como se fosse CLT uma cerca e você for uma árvore nessa cerca, CLT. Tudo ali, ó, limite, bonitinho, você sabe. Aí quando solta você numa fazenda, é seu. Mas são testes, retestes, e tenta, e volta pra vocês dois. O Vitor é recente, né? Tá empresário recente. Mas não sei se couber a pergunta. Teve algum momento da vida que chegou a pensar, falar, cara, eu vou desistir, vou virar CLT, ou vou fazer outra coisa, isso aqui não dá certo. Teve algum momento assim na vida de vocês? Todo mês, mentira. Ah! Mas, quando eu cheguei em São Paulo, ainda tinha sócio, como eu contei, né? E aí, a ideia era vir pra São Paulo, ficar esse um mês. Eu tomei a decisão de ficar, porque eu percebi que aqui era onde eu poderia crescer muito mais do que, às vezes, lá em Santa Catarina eu demoraria talvez 10 anos, ou nunca conseguiria chegar ao patamar que eu quero chegar aqui em São Paulo, do que tá sendo também. Então, a gente vive empreendedores, empreendendo, é um ano do que muitas vezes eu ia demorar, tipo, 3, 4, 5 pra conseguir lá um resultado. Então, a gente tem essa diferença. E eu moro aqui em Alphaville, que a gente sabe também que
é um point, digamos assim, né? De eventos, network que eu falo, né? Então é muito interessante aqui. Desenvolvimento, né, também. Exatamente. Mentalidade, a gente vê. Até eu falo assim, eu gosto muito de ir em cafés aqui em Alphaville, porque é engraçado que tu senta na mesa, se você prestar atenção nas mesas do lado, é todo mundo falando de negócio. Todo mundo falando de como ganhar mais dinheiro, de como fazer crescer. Tu não escuta coisa ruim. Tipo, tu não escuta alguém reclamando da vida. É muito raro você escutar isso aqui. Raro mesmo. Eu fico admirada, assim, nos cafés aqui que tem aqui em Alphaville. Até em café que a maioria das pessoas vão trabalhar. Tipo, Nossa, isso fortalece, mano. muito. Nossa, Faz fortalece. muita diferença. Quando eu venho, né, pra cá, com frequência, né, eu quero vir com mais vezes e depois trazer minha esposa, meu filho e ficar por aqui de vez. Mas toda vez que eu venho e eu volto, cara, minha cabeça volta assim, ó, explodindo de insights, de coisas boas, de coisas que a gente não tem noção de como é o mundo. É. O Brasil, por exemplo, o tamanho. A gente sempre acha que tem um produto, nossa, mas quem vai querer comprar meu produto? Cara, se a gente soubesse a quantidade de pessoas que existe, poxa vida, o que você quiser vender, você vai vender, né? É. E pra você, Victor, como que... Eu tenho uma visão um pouco diferente dessa diferenciação entre o CLT e quem quer empreender. Conta pra mim. Eu entendo o lado de ser CLT. Você cria uma estabilidade, é uma segurança. São trocas. Você assume o risco para poder ter algo maior depois, e o outro Correto. você cria uma segurança, uma estabilidade para garantir o que você depende mês a mês. O seu sustento que você precisa comer, se alimentar, tomar água, tomar banho, pagar aluguel. O CLT ele te garante isso. Muita gente, não tô falando que a sua analogia fez isso, mas muita gente gosta de, no meio empreendedor, de diminuir o CLT e falar que falta coragem, mas não é. Entendi. É uma escolha que ele tem para Entendi. garantir a estabilidade e uma visão que ele tem. Aí o lado do empreendedor é o caos, é a bagunça para talvez escolher algo depois. Só que você constrói para você, que é o que a Janaína sempre fala para mim. Você constrói para você. O CLT te dá garantia e você ajuda a construir o futuro de outras pessoas, de outros negócios. Exato. O empreendedor você constrói para você, só que a troca disso é você que tem que estar lá. É horas. Você tem que fazer todo dia, você tem que estar lá, você tem que estar preocupado, entender da sua operação. E também conversando com outros donos de restaurantes, outros donos de negócios, também tem visões diferentes de como empreender. A minha escala, a minha equipe, ela é enxuta, então eu tenho que saber fazer tudo do meu negócio, eu tenho que saber como o meu negócio funciona, tudo que o meu negócio funciona. Tem outros empreendedores que já vêm de alguma herança, de alguma empresa que já está há muito tempo, chegou novo, já estava rodando, ou tem capital suficiente para abrir uma empresa e contratar pessoas especialistas em tais áreas, que é o CLT. Eu posso não saber fazer Entendi. nada daquilo, mas eu conheço ele que faz isso, ele que faz aquilo, daquele que faz aquilo. Eles não estão dispostos a arriscar a estabilidade deles, mas eles estão dispostos a prestar esse serviço que eles sabem fazer muito bem. O empreendedor, eu não contrato CLTs, eu contrato especialista nisso, uma pessoa que sabe fazer aquilo, outra pessoa que sabe fazer aquilo, porque eu não tenho competência para fazer tudo isso sozinho. Muito bem. E a função deles é tão importante quanto a pessoa que está organizando esse centro aqui. Então, Muito bem. o desafio, você tem dois lados. Ou você tem o capital e não tem o conhecimento, mas você sabe que aquela pessoa, aquela outra consegue fazer e construir o negócio para você. Qual que foi o seu Tipo Henry papel? Ford. Isso. Não sei, mas eu sei quem sabe, né? Tipo, eu vou lá e contrato. E aí você organiza, você tem... Aí o outro lado também, você tem todo o risco. Tá. Se der errado, eu perdi minha casa, perdi meu carro, perdi minha família, às vezes, muitas situações. É o all-in, mano. O CLT, ele perdeu esse emprego. Mas tem uma empresa do lado que ainda tá rodando. Ele consegue ir para outro lugar. Entendi. Eu sei que é estranho falar que, pro CLT a pior coisa é o desemprego. Ninguém quer ficar desempregado, só que o empresário, ele ficou desempregado e endividado. Ele perdeu tudo e ainda ficou com dívida. Entendi. E o CLT consegue buscar, né? Algo no... Você consegue buscar as outras opções porque o que ele busca é essa estabilidade. O que ele busca, ele consegue encontrar em outros lugares. Tá, vou fazer uma pergunta agora, polêmica.
Aqui jogar a bomba aí pra você, Vitor. Você se vira e responde. Você acha que a pessoa que tem mais conhecimento, que ela busca evolução, tá sempre ali, ó, curso, estudando, fazendo network, fazendo amizades, evoluindo, beleza? Qual que é a probabilidade dessa pessoa vir a se tornar um empresário ao invés de aceitar? E tá tudo bem, igual você comentou, as pessoas têm escolha, pô. Quer ficar no CLT? Tudo bem. Quer ficar no PJ? Tá tudo bem também, né? Ninguém tá falando que é certo, que é errado, cada um tem que fazer o que se sente bem, o que gosta. Só que a minha pergunta é, quanto mais conhecimento, mais informação, vocês acham que qual que é a probabilidade de uma pessoa se tornar PJ? Boa pergunta, né? Polêmica. Sai. Conhecendo que eu falei que eu tava com o meu primo esse tempo todo, e conhecendo vários donos de restaurantes, vários donos de outros negócios, o que eu via muito era... Não necessariamente quem tem o maior conhecimento é o que tá mais disposto a arriscar. Eu Boa. vi que em muitas dessas ocasiões foi o contrário. Era muita gente que começou do zero, não tinha nada a perder e falou: eu vou ter que fazer e eu vou ter que fazer dar certo. Só tem essa alternativa. Só tem essa alternativa. Eu preciso fazer acontecer. Veio mais dessa necessidade, porque aí o medo não tomou conta. Porque se você for pensar, a maioria das pessoas pensa, eu tenho que me formar no colégio, entrar numa faculdade para entrar numa empresa. Esse é o padrão. Eu adquiro conhecimento para virar CLT, para virar funcionário. O empreendedor, a maioria dos empreendedores do Brasil segue por outra linha. Nem todos vieram de uma formação acadêmica. Tipo, você vê o Rick Chester, essa galera que, tipo, não tem nem formação. O próprio Abílio não, da CIMED. Ele não tem, né, o João? O João, ele não tem nem formação Aí de depois ensino que superior. começa o seu negócio, começa essa jornada, começa essa aventura, aí vem a necessidade pela busca de conhecimento. Você deu o primeiro passo, depois você tem que se especializar e realmente aprender a fazer. Então, de onde Entendi. vem o PJ? É do Coragem. sangue, da veia, né? Tipo, Acho que a coragem é igual dentro do sistema, né? Desde que a gente vem da escola, o que é ensinado é isso. Você se forma, você vai para uma faculdade para poder ser contratado. Não é ensinado a empreender. uhum. A gente não tem ensinamento sobre dinheiro, sobre gestão, sobre como abrir um negócio. A gente não tem esse conhecimento. Então, acho que todo mundo hoje que tem um PJ, ou que tem um interesse, é esse passo de coragem. Eu quero fazer diferente. Eu quero ter o meu próprio negócio. E aposta tudo, que é onde o Vitor comentou, e tem que fazer dar certo, não tem outra alternativa. né? É o 880. E até o que você comentou antes, o lado ruim e o lado bom, né? O ruim de empreender é que realmente é isso que o Vitor falou. Você pode perder tudo. E esse é o maior medo. Eu sofri muito disso. Porque quando eu vim pra São Paulo e decidi ficar, eu deixei os meus 2 sócios e comecei do zero. E tava aqui em São Paulo, Corajosa. pagando aluguel. Eu tinha que me virar nos 30. Eu tinha 1 mês pra levantar meu aluguel pra ficar aqui em São Paulo. E o Então, aluguel aqui é barato, né? nossa, Tipo, super. Bem acessível. sei lá, R$500, 300 metros quadrados. E é ali que a gente vê onde muitos, às vezes, ficam pra trás e desistem, né? Porque ali eu tinha todos os motivos pra desistir. Que legal ouvir isso, cara. Porque é na hora da aprovação que a gente sabe que a gente é forte, né? E Puxa eu vida, hoje ninguém quer passar isso. já tô um pouco mais estabilizada, eu tenho já uma outra empresa. E hoje eu penso, cara, naquela época foi o momento que eu mais trabalhei, talvez. É o que eu mais dei o sangue pra me provar. Porque eu queria provar que eu era capaz de fazer as coisas sozinha e eu fiz. Chorava, desesperava, não dormia, conhecia a ansiedade que eu não conhecia antes. Né? Que todo empreendedor vai adquirindo esses adereços. E é no arrisco. E tem aquela coisinha que a gente até fala, o Vitor ele falou isso pra mim. E depois que você vai empreendendo e também tem um pouco ali, talvez a sua fé, um pouco do que as pessoas vêm te trazendo, né? As coisas vão acontecendo. Parece que, tipo, as coisas se encaixam. É muito louco. E até o Vitor fala pra mim, mano, não sei, parece que, tipo, eu nunca passei um sufoco, assim, gigante, porque parece que toda hora aparecia alguma coisa. Ou um cliente me chamava, ou a pizzaria apareceu. Mas, ó, eu Foi vindo. já vou discordar. Vou discordar, porque é assim, Vitor.
não é que as coisas vão acontecendo e tudo mais. As pessoas, quando estão em situações assim, elas veem de outra ótica. Então, você é um cara diferenciado por conseguir enxergar possibilidades onde às vezes outra pessoa não conseguiria enxergar como possibilidade. Exemplo, você tá precisando de cliente. Tá ali, ó, nós precisamos vender para de cliente. Alguém te chama e fala, pelo amor de Deus, cara, você não faz não sei o que, tal. Nossa, cara, é chato, velho. Pelo amor de Deus, para de encher o saco, pá. E ali era uma oportunidade de ouro. Então, é mérito seu de enxergar desse jeito. E você tocou num assunto aqui, tipo assim, e se eu perder tudo? E se eu cair? E se eu não conseguir e tal? Vocês conhecem Geraldo Rufino? Quantas vezes ele precisou quebrar? Eu conheci ele pessoalmente semana passada. Você conheceu? Conheci. Alphaville, né, cara? Já ia eu tenho um cliente meu, a gente foi gravar um podcast e era com ele. Que legal. E eu vejo por que ele conseguiu o sucesso que ele tem. É diferente, né? É surreal a energia desse cara. Ele é humano, Ele assim, chega, parece que ele invade o ambiente, assim, de tão... Sorrindo, né? Sorrindo. Você fala, não cansa de sorrir não, cara, porque toda hora que você olha pra ele... E a cada frase você aprende alguma coisa com ele. É surreal, assim, pessoas assim. Ele ama viver, né? Muito. Você olha pra ele e fala, mano, o cara curte viver. Ele ama a vida. E aí, tipo assim, tudo bem. A gente não quer passar por isso. A gente não quer quebrar, a gente não quer. Mas, poxa, se eu sei pra onde eu tô indo, né? Que nem um participante que passou aqui. Se eu sei pra onde eu tô indo e se tiver alguma coisa no caminho que acontecer, beleza. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. E agora eu quero entrar num assunto, é polêmico também, sabia? Acho que poucas pessoas trazem esse assunto. Pra você, Janaína, pra você, Vitor, como é empreender em casal? Como separar dar um rolê no restaurante e falar, nossa, quanto será que fatura aqui? Tem uma mesa, 2 mesas? A gente fez isso agora no shopping do A gente tava falando do estacionamento do shopping. Porque o estacionamento aqui é muito grande. A gente ficou, gente, quanto que o estacionamento só não lucra aqui? A gente tava calculando isso na nossa cabeça. O empreendedor, ele cheira dinheiro e pensa em dinheiro, né? Em faturamento. A gente pensa... Minha pizzaria não é uma pizzaria gigante, mas lá dentro tem muito dinheiro. Aí eu fico pensando, minha pizzaria é do tamanho de uma das lojas que tá aqui dentro. Como é que foi pra construir toda essa estrutura com vários comércios, estacionamentos? Volta de novo. Sua loja fica onde? Dentro de um shopping? Santana, não. Fica na rua mesmo, normal. Estabelecimento de rua, comércio. Certo. Mas volta essa parte que você falou. Minha loja fica dentro... Não, Aqui tem dinheiro, como que é? Só pra eu... Dentro de uma pizzaria vai muito dinheiro. Pra você muito construir um comércio hoje, só pra você ter uma mesa, pra você ter um caixa, pra você ter luz, ter água, gás, farinha, insumo, funcionário, imposto. É tudo que... É o que eu falei. Por trás, você que é consumidor, você senta num restaurante, você pagou R$60 pra comida chegar no seu prato. Mas todo esse processo, toda essa estrutura... O custo pra isso chegar na sua mesa é gigantesco. Porque as pessoas olham e falam assim, nossa, ó quantas pessoas tem aqui. Nossa, tá faturando, hein? Esse cara aí tá com dinheiro, tá não sei o quê. Não, mas peraí, deixa eu tirar da farinha, deixa eu tirar aqui do mão de obra, deixa eu tirar do... deixa eu ver o que eu posso fazer pra... Que hoje em dia é uma dificuldade que eu vejo hoje, que eu não entendia quando os outros donos dos restaurantes me explicavam, era o funcionário querer fazer funcionar porque ele é essa imagem, o empreendedor, ele tem dinheiro, ele tem isso, tem aquilo. Porque você, hoje em dia, no Instagram, você consome isso o tempo todo. É um monte de gente pagando de empresário, falando, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. Eu faturo R$500 mil no mês. Não importa o seu faturamento. Não importa o que fica depois. Faturamento é ego. A gente sabe disso. Faturamento é ego. Faturamento não é nada. Eu quero ver o líquido. Cadê o líquido? O que sobra? O que você investiu aí? O que você colocou? O que tem de custo? Eles falam, você abre o seu e-commerce ali online, você vai vender camiseta, você vai vender sapato, você vai vender isso, você vai faturar 30 mil no mês. Mas você gastou 28. Você gastou 25 para aquilo ali tá funcionando, para você dizer que tá vendendo.
faturamento a gente consegue prometer pra muita gente. Mas E é o bonito resultado- falar, né? É. Nossa, eu faturei quanto esse ano aqui? E você percebe que o discurso deles é sempre o mesmo, pra vender alguma coisa é aí o que eu te pergunto, ele tá vendendo uma solução, só que ele usa uma palavra específica, ele fala faturamento. Ele fala liberdade, liberdade financeira. Financeira. Como é que você chega nisso? O que você quer dizer com isso? Se é tão relativo, né? Às vezes pra cada um. Tipo, tem gente que quer só a grana pra ir pra praia todo final de semana, né? Tem gente que não, quer o carrão. Tem gente que quer a grana pra cirurgia de algum ente querido. Isso. Tem alguém que tem propósito, tem. Mas vocês desviaram a minha Ah. pergunta. Ah, não. Eu quero a resposta da minha pergunta. A dificuldade hoje é conciliar os horários. Horário? O meu horário é o noturno, só que também acaba sendo diurno, porque aí tem que fazer Estica. manutenção, tem que fazer caixa, tem que falar com o financeiro, tem que fazer marketing, tem que comprar estoque, tem que falar com o fornecedor, quebrou um negócio ali, queimou uma luz ali. Então você consome o dia todo, e a Janaína é o contrário. A rotina dela é ali Despertinha, era de manhã. Minha rotina é um relógio inteiro, eu até brinco, né? manhã, tarde, de De noite. Então, só que pra ela é muito ruim, porque ela também precisa do descanso. E o meu turno acaba meia-noite. No dia seguinte, eu não quero acordar às 6 da manhã. Mas aí já o trabalho dela exige que ela comece cedo também. E eu sou muito diurna. O Vitor também era, mas por conta da pizzaria, ele teve que trocar um pouco. Então, vem até o negócio da rotina, né? A saúde do empresário também, que é importante. E o que a gente faz diferente pra tentar adaptar é... O Vitor, a folga dele é segunda. É o dia dele que ele não trabalha na pizzaria, né? Tem uns outros negócios. Nem sempre. Só que tem o jurídico pra cuidar. É. Certo. É a noite que a gente tem livre. A gente não tem um sábado à noite, a gente não tem um domingo à noite desde que ele começou a empreender. E foi desde o início do namoro, assim, a gente parar, acho que foi só uns 2, 3 meses que a gente ficou sem isso. Tá, e vocês, mesmo com esse desafio, tem propósito, né? Tipo, Jana, é só mais um período, a Sim. pizzaria vai rodar. Vitor, só preciso baixar aqui o que tem que fazer. É só, sei lá, 6 meses, me dá 7 meses. Isso é importante no relacionamento, é o diálogo. Pra não ficar aquela cobrança, né? Você querendo cobrar ela querendo te cobrar, olhando só o próprio lado. Sim. E aí não dá certo. Pô, se os dois querem se ver, os dois têm propósito, os dois conversam sobre isso, já era. Deu certo. E por que vocês acham que hoje casamento não combina com... Não é uma verdade, ok? É um assunto. Porque as pessoas acham que casamento não combina com sociedade e empresa. Ou porque vocês acham que combina. Agora falando não de tempo, falando de mentalidade, de cabeça, de... Eu acho a dificuldade de... Todo mundo fala, tem que separar negócio de relacionamento. Só que quem emocionalmente tá preparado pra fazer essa separação. Não é só, que negócio é negócio, relacionamento é relacionamento. Foi o que ela sempre me falava, e se a gente fizer alguma coisa junto? Eu cobro as coisas, eu sou estressado com algumas coisas. A Janaína também é com as delas, e nós temos posicionamentos firmes. E eu falei, a gente tá 6 meses juntos. Vamos ver se a gente ainda... É que a gente conversou, porque como ele tem também conhecimento em marketing, também a gente já pensou em montar, porque ele tem até muitas pessoas que entram em contato com ele pra fazer. Tipo, Que legal. pra fazer o marketing que ele teve. Pra ele continuar foi o que muito você bom. fazia. É. Então, a gente também pensou, cara, que a gente pode casar. Eu tenho o meu conhecimento, você tem o seu, a gente casa. Só que a gente tava uns 3 meses junto, 4 meses, né? E aí ele trouxe pra mim, tipo, pra mim não tem problema, porque eu sei separar muito bem. Hoje, uma das minhas empresas, eu tenho sociedade com uma amiga minha. E foi uma coisa que eu falei pra ela, olha, quer começar a sociedade? Tudo bem, mas entende que você tá fazendo sociedade com a Janaína empresária, não é a Janaína sua amiga. E você separa ela, separa bem. Muito. Separo. Até eu falo pra ela, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente fala só de coisas da empresa. E no pessoal, no tanto que eu vou estar, às vezes, xingando ela lá no grupo da empresa, e no pessoal tá lá, oi, amiga, tudo bem? Vamos Como correr, você tá? vamos sair, vamos... E ela não... E, tipo, ela já tem um pouquinho mais de dificuldade nisso. Então, é uma coisa que eu converso muito com ela. E foi o que eu conversei com o Vitor também. Você quer começar? A gente pode começar, mas
vamos separar. E também porque a gente hoje vê, né? Muitas mulheres hoje estão abrindo o próprio negócio, estão construindo, estão crescendo, né? Então, tem também esse negócio, tipo, tá, como que a gente vai fazer um casal aonde tem um homem, tem a mulher, aonde eu vou ficar ainda na minha feminilidade, ele no masculino dele, e criar uma empresa em conjunto também, onde eu não vou me tornar o masculino e ele também, a gente vai combater, trazer isso pra dentro de casa. Né? É complexo, né? A gente Muito parar pra complexo. pensar. Saber separar. Referência minha que eu tenho, o Joel J com a Lalas, né? Tipo, ela cuida do financeiro, cuida da grana ali, ela é mais séria, mais, né? Tá ali no papel de mulher mesmo, né? De sempre dar conselho pro homem, o homem obedecendo. E ele já é o provedor, vai atrás, e corre e tal. E eles falaram, né, que no começo foi difícil você conseguir dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. E a gente nem colocou filho na jogada, nem colocou casa pra cuidar, nem colocou... Cara, empreender é para corajosos. Empreender em casal é para pessoas muito bem estruturadas emocionalmente. É o que eu penso. Agora falar um pouquinho aqui de futuro. O que se desenha aí pela frente? Outra pizzaria, aumentar o time, trazer cardápios diferentes. Pra você, depois eu pergunto pra ti. A intenção sempre hoje vai chamar Moschettieri, que é de mosqueteiros, que somos 3 sócios. Legal. A gente sempre fala de querer abrir mais unidades, só que tem que, claro, que criar um padrão pra unidade. Correto. Não adianta só vou abrir lá. Se já tá difícil essa daqui, imagina 2, 3, 4. Tem que estar muito redondo o que você começou pra você conseguir pensar em escalar outros negócios. Então tem planos aí de escalar. Tem. Que legal. E a dificuldade também é... Eu tenho um profissional excelente na minha pizzaria hoje. Qual que vai ser o outro profissional que vai ter lá? Eu não vou conseguir multiplicar o meu funcionário hoje, o meu pizzaiolo, o meu chefe hoje. Aí eu já falei, ó, vamos fazer aula, vamos ensinar, vamos crescer, vamos fazer. Legal, multiplicar. E vamos aprender, vamos criar padrão, vamos criar primeiro eu crio padrão no meu centro aqui, no meu inicial. Depois eu vou replicar nos outros, só que eu vou precisar de pessoas que têm a mesma mentalidade, a mesma cultura do que eu comecei. Entendi. Então hoje você busca ali estruturar a pizzaria a ponto de você ter um método funcionando. Ambiente, salão, espaço, iluminação, caixa, profissional. Tá rodando. Os números estão aqui. Qualidade tá aqui. Ok. Vamos pro... É assim. Se você for ver... Franquear não. Não, franquear hoje não chega a ser uma opção. Você vê... que você tá no negócio, você só vê pizza o dia todo. Então as outras pizzarias aparecem o tempo todo pra mim. E... A Braceira é uma das pizzarias que se expandiu e cresceu muito, muito em outras unidades, só que o padrão deles também eles têm um centro de produção, que aí manda para outros comércios. É que eu falo, recebo tráfego pago deles diariamente procurando pizzaiolos e profissionais. Só que a venda deles a minha massa tá pronta, meu molho tá pronto, tá tudo pronto. Você só precisa esticar essa massa no balcão e botar no forno. Você não precisa que ele prepare a massa da pizza, você não precisa que ele prepare o molho da pizza, você não precisa que ele saiba fazer... que é engraçado, porque depois que eu tava na pizzaria, um dia o meu pizzaiolo teve uma complicação familiar e eu tive que assumir do nada. E aí? Foi rodar a massa lá, velho? Aí não sabia abrir a pizza, não sabia fazer nada e tem 40 sabores de pizza, eu pensei, botar queijo, calabresa e colocar no forno. Aí você fala, e a de abobrinha que alguém pediu? A abobrinha temperada, ela é escaldada, tem um preparo daquele tempero que vai ali. Shimeji, shiitake, também tem outro preparo. Banana, pizzas doces, tem um preparo antes pra fazer. Geleia de frutas vermelhas. Eu não compro geleia no mercado e boto na pizza. Ele faz toda a receita. Caramba. Então... Pra eu escalar o meu negócio, que eu tava voltando agora pra Braceira. A Braceira criou o padrão deles, todas as unidades são iguais, mas eles têm um centro
que distribui isso para as outras unidades. Correto. Para facilitar esse preparo, para eles fazerem a padronagem deles, o centro distribui para fora. Uhum. Outras pizzarias, foi o que eu falei, a minha dificuldade, eu não consigo ter esse centro para distribuir para as outras. Outras pizzarias, quando abrem um outro negócio, eles têm profissionais que têm uma ficha técnica para tentar seguir, mas não é igual. Uhum. Vai ficar diferente. O público da Zona Norte de Santana é diferente do público da Zona Leste. O público daqui consome um produto, o outro vai sair mais por outro tipo de produto naquela unidade. Uhum. Faz sentido eu manter exatamente. Vai ser por adaptação, cara. Teste, treino. Porque assim, ó. Você é um cara, eu conheci, aqui, batendo papo com você, você é um cara que gosta do desafio. É. Você gosta do desafio. Foi empreender, foi por outra área que não era sua, né? Que você se formou, não era sua, é complicado falar, né? A gente não tem área. Você só passou pela advocacia, pelo direito, foi lá por publicidade, agora como empreendedor, tudo isso aí vai juntando habilidades pra você. E você, manda o próximo desafio. E vai dar certo. Se alguém Vai dar certo. encontrou uma solução, não tem por que a gente não encontrar também. A informação, ela existe, a gente só tem que achar, não é... Se você fez, não tem nada que você fez diferente que eu não possa fazer. Ninguém é extraordinário e acima do outro. Muito Só bem, que a ninguém questão é único, né? Todo mundo tudo é compartilhável. E isso é bonito de ouvir ele falar, porque o Vitor, ele começou a empreender há pouco tempo. Mas parece que quando ele começou, parece que aquela veinha empreendedora começa a nascer. Que ele fala isso muito pra mim, que ele passa por muito desafio. É um negócio novo, tem desafios. Tem, com muitos, certeza, muitos imagino. e muitos. Mas é bonito de ver que ele fala pra mim, não tem como dar errado. Não tem como. Eu tenho um bom pizzaiolo, eu tô criando padrão, eu sou responsável, eu faço um bom atendimento. Então, não tem como dar errado. Eu não vou fazer dar errado. E isso é bonito de ver nele. E mesmo que aconteça de, tipo... Porque o empreendedor passa por fases, né? A gente tem muitas fases, muitos desafios. Mas é isso. Eu acho que é isso que mantém o empreendedor ativo e querer fazer acontecer. Porque mesmo se der errado ali, ele vai replicar e fazer acontecer em outro negócio. E se der certo, ele vai replicar e continuar replicando nos outros negócios dele. Em outras áreas da vida, né? Muito interessante, muito interessante. Parabéns, viu, Vitor? Parabéns, sucesso, cara. Obrigado. Me fala, futuro, como que estão aí os escritórios, quais influências vamos atingir? A gente acabou nem falando, né, sobre as duas empresas, mas resumindo, uma é de marketing de conteúdo, que a gente atende a fazer as redes sociais, não só Instagram, hoje a gente está expandindo para fazer também o YouTube, TikTok, entre outras redes sociais. E eu tenho também a agência de influência, que é onde a gente tem influenciadores no nosso cash, que faz parte do nosso cash da agência Lopes, e a gente fecha a publicidade com as marcas. Então, a gente tem o nosso influenciador, e aí a gente... Vocês vendem ele? A gente vende eles. Que legal, tipo non-stop, tipo... É exatamente a Non-Stop. Que legal. Só que sendo a agência Lopes, a gente tem nossos influenciadores, e é muito legal isso que a gente tem... contato com marcas grandes, que a gente consome toda hora. A gente já fez publicidade com a Uber, com a Magazine Luiza. Geraldo Rufino, vocês foram lá no podcast, também. Cara, que legal. Então, a gente tem contato com muitas marcas, os influenciadores também. E é uma área, diferente da minha outra empresa, que tem muito mais facilidade. É muito mais fácil de vender, é muito mais fácil de conseguir as coisas, sabe? Eu tenho duas empresas que é de marketing, uma de influência, outra de conteúdo, mas são dificuldades muito diferentes. Isso passa credibilidade, né? Exatamente. Vou contratar o cara que tá começando sozinho, solo, ou vou numa agência que eu posso escolher. Então, Dão, eu vou até conversar depois com a minha agência de marketing, que eu acabei de receber uma proposta aqui. Tá, então... Depois a gente conversa, tá? Sobre ele. Depois a gente conversa. Eu tenho vontade, sabe? Então fica gravado aí. Eu tenho vontade e eu ainda terei. Eu participarei. É isso? De uma agência de marketing? Vai fazer parte Afiliar? do casting. Casting. Que a gente chama. Tá Casting. Tá, deixa salva aí. E a ideia é expandir. A Lopes, a gente tem a ideia de montar um espaço físico para crescer, para ter uma empresa. Hoje a gente tem eu e a minha sócia, tem mais uma pessoa que auxilia. Temos já mais de 10 influenciadores dentro do nosso casting.
A ideia é crescer esse número também de influenciadores, mas criar um espaço físico para a gente também poder auxiliar em outras áreas do influenciador. Hoje, a parte que a gente faz mais é assessoria. Então, a gente assessoria, cuida do começo ao fim da entrega da publicidade, de como vai ser feito, mas a gente gostaria de ter até um local físico para um influenciador. Preciso gravar. Tem um estúdio. Legal. Tem uma equipe para editar para ele, porque Legal. hoje ele tem a própria equipe, hoje a gente não faz isso, a gente só realmente faz assessoria. Mas a gente tem a ideia de poder dar tudo para esse influenciador. Imagina. Poxa vida. É. Nossa, muito legal. Então, Muito para a legal. Lobbies, a ideia é isso, a gente crescer e ter essa estrutura mais para frente. E para minha outra empresa, o que eu estou fazendo agora é expandir também, até falando que uma das dificuldades, acredito que até em todo o negócio, é pessoas, né? Trabalhar com pessoas, ter pessoas na equipe. E a minha empresa, a gente contrata PJ também. A gente não contrata CLT. Acho que aqui em Alphaville é a maioria, né? Contrato PJ. E é mais fácil também nessa contratação. Tem agência que contrata CLT, mas eu contrato PJ. E eu tenho muita dificuldade em achar pessoas. Porque o PJ, ele já tem aquela veinha de empreendedora de querer crescer e tudo mais. Então, eles querem cobrar muito mais. Claro, é mérito deles. Se eles fazem um bom trabalho, entregam, tudo bem. Só que o que eu vejo é muitas pessoas, muitos profissionais vendendo algo que eles não entregam para receber muito a mais. Que eu tenho essa dificuldade hoje dentro da empresa, a contratação. Então, eu estou expandindo, crescendo, trazendo pessoas, mas encontrando pessoas que queiram ser PJs, mas que queiram crescer como uma empresa. A pessoa é PJ, só que ela não tem que buscar cliente, porque ela está dentro da minha empresa. Ela não tem que pagar imposto sobre tudo que está sendo feito. Não tem. Só pelo serviço dela. Se perde cliente ou não perde cliente, ela recebe o fixo dela, porque a gente paga fixo também. Então, a gente traz esses empreendedores PJs que também querem uma tranquilidade de um CLT. E um bom trabalho para você. Exatamente. Uma boa prestação de serviço. Muito Exatamente. legal. Olha, não sei pra vocês, mas aqui meu dia tá voando, tá? Já se passaram 1 hora a gente batendo papo. Como foi a experiência pra vocês? Tranquilo? Foi bacana. De boa? Sim? Foi muito bom. Eu Foi gosto de gostoso. conversar. Se deixar, eu fico o dia inteiro. Pelo amor de Deus. O Vitor, ele é mais uma dele, mas eu... Deixar a gente vai embora. Vou deixar uma pergunta pra vocês, e aí vocês respondem, tá? Deixa eu ver quem pode ser primeiro. Vai você primeiro. Ele olhou e fez assim. Já tá com assim. 8 bilhões de pessoas, população mundial. Vai chegar uma mensagem de qualquer jeito. Tablet, computador, televisão, outdoor, vai chegar a mensagem. E embaixo vai estar escrito Janaína. Qual mensagem é essa que você deixa? Eu vou dar o que eu segui quando eu passei pela dificuldade na empresa. E essa frase sempre vem em todo momento. Dá o passo que Deus dá o chão. Ela é clichê, todo mundo conhece, mas se você confia nela, não tem como dar errado. É dar o passo que Deus dá o chão. Muito bom. Qual a sua mensagem? É bem complicado que ultimamente minha vida mudou de cabeça pra baixo. Que a hora que ela falava, eu era uma pessoa de rotina bem rígido. Era acordar, ler, treinar, comer, trabalhar. E agora eu não sei o que eu faço amanhã, o que eu vou fazer hoje à noite. Então, nem sei dizer agora. Você traz uma flexibilidade, né? Então, você aprendeu a ser flexível. Isso, com as condições. se adaptar. Boa. Que eu sempre vejo que as pessoas falam que eu sou muito rígido, eu sou muito disciplinado de fazer isso e eu não sei nem dizer. Cara, você é um cara, Eu penso muito de o conhecimento, ele é libertador, mas ele também é uma prisão. Ele abre muito horizonte, mas ele também te traz muito medo, muita preocupação, muito o que pensar, muito o que raciocinar. Então, eu queria muito voltar a ser leve como eu era antes. Então, eu não sei nem explicar esse pensamento. Eu entendi o que você quis dizer. A mudança foi tão grande na sua vida que ainda está em fase de adaptação. E não é o mais forte que sobrevive. É o que melhor se adapta. Isso. Então você está fazendo isso agora e nenhuma fase é pra sempre.
Se você quer ter uma vida mais tranquila, mais tal, cara, é uma fase. É conversado. Então, nesse momento, Everton, cara, olha, minha mensagem é: seja flexível. É isso. Entendi. Profundo, cara. E é sincero. Isso que é melhor. É sincero. Galera, e aí? O que vocês acharam desse episódio? Muito bom. Papo aqui de empreendedorismo, visão, futuro. E trouxemos alguns assuntos aqui também de casal, de empreender junto. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer, Janaína, Vitor, muito obrigado por ter topado. Tá? Foi demais nosso bate-papo aqui. E se eu conseguir, Vitor conseguiu, se a Janaína conseguiu, você também pode. E a gente se vê daqui a pouco no próximo episódio. Valeu!